Continuando, o esôfago, ele traz o alimento que foi mastigado na boca para o estômago. No estômago, eu vou ter enzimas que vão fazer digestão química. Só que o estômago também faz movimentos, então o estômago faz os dois tipos de digestão, tanto a química quanto a mecânica, tá? Do estômago, este alimento vai para o intestino delgado. No intestino delgado, vão ter enzimas também que vão atuar em cima dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, para fazer a quebra das macromoléculas em micromoléculas. E no intestino também vai ter a absorção dos nutrientes. Então, na boca, no estômago e na parte do intestino, digestão. E na parte final do intestino delgado, absorção, tá? Depois que os nutrientes foram absorvidos, o resíduo alimentar ele vai para o intestino grosso. No intestino grosso vai ter absorção também de água e dos sais minerais. E aí formam-se as fezes, que vão ser eliminadas através do ânus, tá? Além dos órgãos do sistema digestório, eu tenho glândulas anexas, fígado e pâncreas. Elas são responsáveis por produzir, as enzimas, os sucos digestórios que vão vir para o intestino para fazer a digestão dos alimentos, ok? Então, eu já falei bem brevemente sobre cada um deles. E agora nós vamos falar mais aprofundadamente sobre cada um, tá? Então, nós vamos iniciar falando da boca. A boca. Na boca é onde ocorre o início do processo digestório, né? Ele é o primeiro órgão aí desse sistema. E ele vai fazer, como eu falei com vocês, tanto a digestão mecânica através da mastigação, da fragmentação desses alimentos, quanto a digestão química. A digestão química ela vai ocorrer através da saliva, né? Então, quando você começa a mastigar os alimentos, as glândulas salivares elas vão liberar a saliva e na saliva vai ter uma enzima, né? Essa enzima chamada amilase salivar, ela começa a agir ali, ó, na digestão, principalmente do amido. Então, ela vai transformar amido em glicose, tá? Então, na boca vai ocorrer a formação do bolo alimentar, tá? E a boca? A boca é formada por todas essas estruturas aqui, ó. Os dentes. Cada dente também vai ter sua função. Os dentes, esses 4 primeiros da frente, tanto em cima quanto os 4 primeiros aqui embaixo, são chamados de dentes incisivos, tá? Os dentes têm a função de fazer a digestão mecânica, triturar. Só que nem todos vão triturar. Os incisivos, por exemplo, a principal função deles é cortar. Pensa aí, quando você quer cortar um alimento com os dentes, a posição que você coloca bem de frente da sua boca, porque o que vai cortar são os incisivos, tá? Quando você quer cortar um pedacinho de chocolate da barra, quando você quer cortar um pedacinho da maçã, você sempre morde com os dentes da frente. Paralelo aos incisivos, aliás, na lateral dos incisivos, tanto em cima, quanto embaixo, eu tenho 2 dentes que são mais afiados. Porque eles são mais afiados, mais pontiagudos, eles são chamados de caninos. A função dos dentes caninos é de rasgar os alimentos. Então, você está ali no churrasco, vai comer um pedaço de carne. Você geralmente pega esse pedaço de carne e coloca aqui no canino e rasga ela.
para depois você iniciar a mastigação. A mastigação vai ser feita pelos pré-molares e pelos molares. Por isso, eles não são tão finos, tão pontiagudos, tá vendo? Eles são mais largos aqui. Então, é como se fosse uma mão de pilão. Eles vão amassando, amassando, amassando. Então, eles são mais achatados para amassar e triturar melhor os alimentos. Certo, pessoal? Incisivos, caninos, premolares e molares. Repetindo. Incisivos, cortam. Caninos, rasgam. Premolares e molares, trituram, amassam os alimentos para fazer a digestão mecânica. Tá certo? Aqui nessa boca eu tenho a língua, ó. E embaixo da língua eu tenho algumas glândulas salivares. Abre a sua boca. Vamos lá, abre a boca. Coloca a sua língua lá no céu da boca. Conta até 10. Fecha a boca. Olha a quantidade de saliva que tem aí na sua boca. A glândula salivar, quando você levantou a língua, estimulou ela e ela começa a liberar a saliva, tá? A língua, ela, ao se movimentar durante a mastigação, ela estimula essas glândulas a liberarem essa saliva. A língua é um órgão muscular, tá? Ela é um músculo e ela tem bastante mobilidade. Sem a língua ia ser muito difícil engolir a comida. Ela, então, é responsável por facilitar essa deglutição, tá? Além disso, é na língua que nós vamos ter os receptores de sabor. A gente vai saber se um alimento é doce, salgado, azedo, tudo através dos receptores da língua, ok? E como eu falei, embaixo da língua aí, né, vamos ter as glândulas salivares que produzem a saliva na boca. Essa saliva ela é liberada quando a pessoa está iniciando o processo de digestão e a amilase salivar, ela vai fazer digestão química de carboidrato. Ela vai transformar macromoléculas de carboidrato como o amido em micromoléculas como a glicose. E essa glicose vai poder ser absorvida lá no intestino para virar energia para o nosso corpo. Tá certo, pessoal? Então, os dentes mastigaram, a língua empurrou o alimento. Esse alimento passa a ser chamado de bolo alimentar e ele vai para o esôfago. Nós não vamos falar agora do esôfago nem da faringe. Nós ainda vamos falar dos dentes. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter com os nossos dentes, que é o cuidado, tá? Então, os nossos dentes é uma ferramenta que nós vamos precisar a vida inteira, porque a gente é heterótrofo, a gente vai precisar se alimentar a vida inteira. E é na boca e através dos dentes que começa essa alimentação, não é verdade? Só que quando a gente se alimenta, muitas vezes, quase todas as vezes, esses alimentos, eles ficam resíduos presos entre um dente e outro. A nossa boca, ela é colonizada por bactérias. Então, tem milhares de bactérias na nossa boca. Quando a gente não retira esse excesso de alimentos que ficou aí entre os dentes, essas bactérias, elas começam a usar esses resíduos para se alimentar. E ao usar esses resíduos para se alimentar, ela vai liberando ácidos que desgastam o dente, tá certo? Então, a placa bacteriana que tem nos nossos dentes vai se alimentar dos resíduos de comida que nós deixamos entre eles, conseguem retirar desses resíduos o alimento dela e libera uma substância ácida, corrosiva, que desgasta o dente, o esmalte do dente, tá? Com o tempo,
a gente geralmente não percebe muito rapidamente esse desgaste, mas com o tempo ele vai aparecendo. Primeiro como uma manchinha, depois como um risquinho, e quando você vai ver, já fez um estrago bem significativo no seu dente, tá? Esse estrago a gente chama de cárie, tá certo? Então, embaixo dessa parte, desse esmalte do dente, essa parte mais esbranquiçada, mais dura, tem uma parte mais amolecida aqui que está representado nesse rosa, ó. É a dentina, tá? É a dentina. E aí, quando as bactérias chegam nessa dentina, a ação delas é muito mais rápida e acelera muito a destruição desse dente. Se não tiver cuidado com escovação, com usar fio dental, com ir ao dentista no mínimo uma vez no ano, né? Você poderá perder todos os seus dentes. Na imagem anterior, tem isso aqui, ó. A dentição permanente nos humanos é composta basicamente por 32 dentes. Então, a criança, até ali, o bebê ele nasce sem nenhum dente. E aí ele forma os dentes dele nos primeiros anos ali de vida, né? Ele vai se desenvolver ali no seu primeiro ano de vida. A partir do 5º, 6º mês começa a nascer os dentes. E ele vai ficar com esses dentes, chamados dentes de leite popularmente, até em torno dos 6 anos de idade. A partir desses 6 anos, começa uma transformação. Aqueles dentes de leite, eles começam a amolecer e no lugar deles começam a nascer os dentes permanentes. E ao todo, no final do processo, a pessoa ela vai ter em torno de 32 dentes. Esse processo ele pode variar de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas começam mais cedo, com 5 anos, em outras pessoas podem começar mais tarde, com 7 anos. Mas ele acaba ali na adolescência, tá? Ele acaba ali em torno dos 14, 15 anos. Também vai depender de cada pessoa, podendo terminar antes ou depois. Depois que esses dentes são mudados, eles não mudam mais. Qualquer um desses dentes permanentes que você perder, você vai ficar sem ele. E aí você vai ter que fazer outros tratamentos, como transplante, etc. Mas, se você passar fio dental depois das alimentações, fazer escovação depois da alimentação, o que que acontece? Você vai manter seu dente saudável por toda uma vida. Mas se você não tem o cuidado necessário com seus dentes, essa flora bacteriana, né, essa placa bacteriana que existe nos dentes, ela vai encontrar alimento em abundância, ela vai se reproduzir, vai liberar substâncias ácidas que vão destruir o seu dente e você vai acabar perdendo o seu dente. E se a partir do momento que ele já é um dente permanente, não vai nascer novamente. Certo, pessoal? Bom, a nossa aula ela termina por aqui. Lá no portal, né? Tem outras atividades que vocês vão fazer que eu deixei descritas lá. Espero que vocês tenham compreendido bem a matéria. Se vocês não compreenderam, eu espero uma mensagem no WhatsApp, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.